Olá, boa noite, bem-vindos ao ABC das Mães. Nessa semana, gente, cheio de conteúdo para vocês. Quero que vocês fiquem aqui comigo e compartilhem se vocês estiverem assistindo através das redes sociais o nosso programa. Sabe por quê, gente? Através da internet, a gente chega ao maior número de pessoas e mais gente com informação de qualidade, não é mesmo? Quero convidar também a todos vocês que me assistem a seguir as redes sociais onde vocês encontram o ABC das Mães. Além da televisão, nós estamos também na internet, no grupo do Facebook, que se chama ABC das Mães. É só você fazer a sua solicitação de entrada, responder as perguntinhas, aguardar que a gente já aprove. Lá vocês vão ter acesso a conteúdo materno, feminino, muita diversão, descontração e descontos nas melhores empresas aqui da nossa região. Tem também a fanpage, tem o Instagram para você ficar coladinha comigo. É o Cláudia Aloia e o ABC das Mães Oficial. Todas as nossas redes para vocês, além de YouTube, enfim. Só digitar lá na internet ABC das Mães que já vão aparecer todas para vocês. E eu vou ter o prazer de estar aí junto com vocês, além da televisão, todos os dias da semana, 24 horas por dia. Agora, antes de eu falar o que nós vamos ter no nosso programa, eu quero agradecer o look de hoje. Vou mostrar para vocês aqui, olha, os meus sapatos, que são da Rosa Choque. E um look super descontraído, super fofinho, que é da própria marca da Show mesmo, da Show Moda. A Karina arrasa, né? Sempre quando ela faz alguma coisa, ela super arrasa. E esse daqui é uma delícia em veludo, lindo, eu amei. Quero agradecer também a galera do Mamãe que Disse pelo cabelo. E, deixa eu mostrar o brinco aqui, olha, da Silvia Helena Semijoias, que vocês já acompanham. Quem me segue nos stories vê que eu posto todas as peças lindas dela. Obrigada a todos vocês, tá bom? Agora, gente, eu vou contar para vocês o que teremos no programa de hoje, porque tá cheio de conteúdo. Já nós vamos receber a doutora Ana Paula Tarzitano, que é lá da Clínica Premium Life, a nossa clínica parceira aí do ABC das Mães, ginecologista, e ela vai falar sobre rejuvenescimento vaginal. Você sabe o que é isso, para que serve? E no pós-parto, como funciona? Já ela vai contar. Teremos também a Patrícia Buranello, que é psicóloga e arteterapeuta, que vai falar sobre depressão infantil. Nós estamos aí no mês de setembro, onde damos atenção, né, inclusive ao suicídio, e tudo começa de uma depressão. Então, e na infância? Como funciona? Como identificar? Então fique ligadinho aqui comigo que já você vai saber. Teremos também a Regina Villanueva, que é arquiteta e urbanista e vai montar um enxoval infantil. Tá na dúvida? Tá gravidinha? Não sabe o que colocar, o que comprar, como fazer? Já a gente vai falar também. E o Emerson Viana, que é psicólogo e vai ajudar os filhos na escolha da profissão. Gente, deve ser muito difícil ser mãe de adolescente e ainda ajudar nessa fase tão importante, né? Que é para a vida inteira. E eu acho que é crucial essa decisão ali. Não tem que ter pressa, mas já ele vai contar para vocês, tá bom? Agora, deixa eu dar boa noite para minha convidada, porque ela já chegou sobre um assunto que é novidade, né? Os ginecologistas ainda estão trazendo e ela já está se especializando. É a doutora Ana Paula Tarzitano. Deixa eu dar boa noite, bem-vinda. Obrigada Adoro quando você vem. Eu adoro vir também. Muito bom. Muito bom. Lembrando que a doutora Ana, tanto a Tarzitano quanto a Mondragon, são as Anas, as nossas ginecologistas. Elas estão semanalmente no grupo, dando suporte a vocês com o ginecologista online. Lembrando que não se trata de uma consulta, claro, né? Lá vocês colocam as suas dúvidas e elas tentam orientar vocês para esclarecer da melhor maneira aí as dúvidas das mamães, mulheres que frequentam o grupo do Facebook do ABC das Mães. Mas hoje, doutora Ana, vamos falar de rejuvenescimento vaginal. Como funciona isso? Para quem é indicado? Quero saber tudo. Primeiro, que quando a gente pensa em rejuvenescimento, em deixar tudo mais justo, mais novo, a gente pensa em incontinência urinária, que a maioria das mulheres tem. E tem um dado alarmante sobre isso, não é? Na verdade, as pessoas não contam, né, muito que tem incontinência urinária, mas a gente consegue estipular mais ou menos uma porcentagem aí de que 40% das mulheres, depois dos 40 anos, tem algum tipo de incontinência urinária. E isso tem a ver com as vias de parto? Indifere se foi normal ou cesárea? Mulher que teve normal tem mais chance ou não? Olha que curioso. Na verdade, o principal fator de risco para incontinência urinária não são os partos, e sim o ganho de peso. Olha só. Claro que se você tiver um parto traumático, com lesão de musculatura, bebês muito grandes, partos muito prolongados, com uma assistência ao parto não muito legal, né?
aí sim você aumenta o risco de incontinência urinária por ter forçado mesmo o canal vaginal e o assoalho pélvico. Mas o principal fator de risco são múltiplas gestações pelo excesso de ganho de peso. Então, quanto mais essa mãe ganhar peso, maior o risco dela ficar incontinente. Olha só, e o tratamento para incontinência urinária? Eu sei que nós vamos falar, claro, sobre o rejuvenescimento, que vai também ajudar nesse tratamento. O rejuvenescimento, o laser, no caso, é o laser que vai tratar a incontinência urinária? Então, depende do tipo de incontinência urinária. Eu quero deixar uma coisa assim muito clara, porque existem basicamente 2 tipos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, em que é aquela que a mulher tosse, espirra, faz qualquer for, dá uma gargalhada, ou vai fazer uma aula na academia e aí perde um xixi. Tá. E tem a incontinência urinária de urgência, que é um outro mecanismo de incontinência urinária. Não tem nada a ver com a incontinência de esforço. Na verdade, é a bexiga que fica muito doida e contrai fora do horário programado, né? Fora da hora, ela não está completamente cheia e contrai, dá uma urgência, a mulher tem que sair correndo para fazer xixi, às vezes faz enquanto está abaixando a calça. Tá. Então, são coisas diferentes. Quando a gente fala de incontinência urinária de esforço, um dos tratamentos é cirúrgico, mas depende com qual pressão essa mulher perde urina. Então, quando ela faz um estudo urodinâmico, eu só vou dar uma pincelada aqui sobre o estudo urodinâmico, porque muitas pacientes me perguntam, né? O estudo urodinâmico é um exame que nos auxilia no diagnóstico de incontinência urinária. Então, o médico vai ter que passar uma sonda no canal do xixi, uma sonda no canal do cocô, e vai encher essa bexiga com soro. E a mulher vai relatando o que ela está sentindo. Então, já estou com vontade de fazer xixi. Depois que a bexiga estiver cheia, aí o médico vai começar a fazer manobras provocativas, que a gente chama. Então, agora tosse, agora faz uma força, agacha, e aí a gente observa se tem perda urinária ou não. E aí, através dessas sondas, a gente consegue quantificar a pressão de perda de urina. Quando a pressão é muito baixa, significa que ela tem que fazer pouquíssimo esforço e perde urina. E aí, normalmente, o tratamento é cirúrgico, tá? Quando você tem uma incontinência mais leve, aí o laser pode ser indicado, tá? Olha que legal. Gente, muito bacana. E para as incontinências urinárias que não são de esforço, que são por causa da hiperatividade da bexiga, o tratamento normalmente é medicamentoso e fisioterapia. Olha, só medicamento e fisioterapia também. Muito bacana. Agora nós falamos de uma das funções do rejuvenescimento vaginal. Agora eu queria que a doutora contasse os outros, né? E o que a mulher pode esperar desse tipo de tratamento, né? Porque é novidade, ainda a gente não vê muito ainda. E nunca se ouviu muito em falar sobre isso. Pelo menos eu que sou leiga, não muito. Talvez na área médica, sim. Cláudia, é interessante porque, assim, primeiro que o termo rejuvenescimento vaginal a gente procura não usar muito porque a gente tenta devolver para a mulher o funcional da vagina. Então, ao contrário do que todo mundo mostra, assim, né? A vagina é uma coisa muito importante para a mulher, não é só o rosto que tem que estar legal. Então, a vagina tem que ser funcional, prevenindo incontinência urinária e melhorando a qualidade do sexo para essa mulher, porque o sexo é importante para uma relação, é importante para o bem-estar da mulher, para a autoestima. Então, a gente tenta devolver a qualidade nessa relação vaginal, tá? Então, quando que a gente indica? Então, o laser intravaginal, a gente indica para mulheres que já têm algum tipo de atrofia. Então, uma secura vaginal, uma diminuição de lubrificação, quando já tem associado a uma incontinência urinária. Isso a gente vê normalmente depois da menopausa, tá? E aí o laser funciona da seguinte forma. É uma cânula. Não sei se alguém já fez laser de rosto, né, dermatológico, é muito semelhante, mas é uma cânula que a gente vai inserir dentro da vagina e vai disparando os focos de laser de uma forma circular para pegar toda a mucosa vaginal. E aí, o que esse laser vai fazer? O laser vai ajudar a formar novo colágeno. Então, faz colágeno, então tem uma revitalização da mucosa vaginal. Lá interna, então. Interna. Como se fosse um canal vaginal. Transvaginal. Exatamente. Ele entra. Exatamente. Lá dentro. Vamos explicando. Né? E aí vai produzir colágeno, então vai melhorar o trofismo da vagina, a qualidade, a elasticidade dessa mucosa, né? E também vai melhorar a lubrificação, porque também aumenta a vascularização local, né, na vagina. Então, é muito legal. É uma pena que nós médicos a gente não possa trazer antes e depois, né? Mas seria lindo, assim, de ver. A mulher entra com a mucosa super seca,
pálida, sem elasticidade nenhuma, e o efeito imediato, essa mulher tem uma liberação de líquido, de lubrificação imediata. Nossa, para quem está na menopausa, né, que a maioria das mulheres relatam esse problema com a secura vaginal, enfim, na menopausa, por conta da queda de hormônios e tudo mais. Sim, isso é muito legal, a gente consegue devolver a qualidade sexual para essa mulher. E aí, o que a gente viu? Que muitas dessas pacientes que chegavam com essa queixa de dor, de secura, de diminuição da elasticidade, também falavam, ai, doutora, mas aqui por fora eu tô achando que tá meio ressecado, que tá meio flácido, não tá mais jovenzinha como era antes. Todo mundo quer assim, né? Ou então eu emagreci muito, e aí ficou meio caidinho, os grandes lábios, pequenos lábios, ficou meio murcho. Aproveitar, doutora, eu sei que todo mundo tem dúvida, pequenos lábios e grandes lábios. Parte de cima é o quê? Mais para cima, assim. Ajuda a gente. Não, eu sei que não tem desenho. Então, a gente tem o Monte de Vênus, que é aquela parte gordinha onde tem os pelos. Tá. Do Monte de Vênus saem os 2 grandes lábios. Começa com os grandes, onde tem então. os pelos, tá bom? Tá. E por dentro, os menores são os pequenos lábios, tá bom? Que saem já ali diretamente do clitóris. Entendeu, gente? Tá bom? Prestou atenção na Cuidem bem da nossa explicação. anatomia, aprendam, que é muito importante. Então, ela explicou direitinho aqui. Qualquer coisa, depois vocês voltam aqui. Depois né? eu trago o desenho, se você quiser, a gente mostra porque tudo. Porque eu vejo, às vezes, eu vejo o pessoal com muita dúvida nisso Muita, mesmo. muita. Mas, enfim, aí tem a mulher que reclama então, da flacidez. E reclama que tá meio murcho por fora. E aí a gente começou a desenvolver o laser para melhora dessa qualidade da vulva, né? Do aspecto vulvar. E eu acho assim, né, falar em rejuvenescimento, parece que a gente está falando só de estética, de beleza, que é uma coisa assim, né? Fútil. Super fútil. Mas o importante é a gente devolver para a mulher a qualidade, a autoestima, a qualidade sexual. E se isso é uma coisa importante para ela, a gente tem que respeitar. Dentro do limite do que é saudável, do que é possível, a gente tem que respeitar. Então, é possível, com outro tipo de ponteira, não aquela que é a cânula, não é aquela né? que é como o ultrassom transvaginal? Não, a outra é a mesma que a gente usa no rosto, né? Tá. Que os dermatologistas usam no rosto. E essa mesma ponteira, a gente vai aplicando o laser de CO2 externamente, vai produzir colágeno, vai ter uma descamação dessa pele mais antiga, né? Dessa primeira camada. Então acontece forma como uma pele nova. peeling mesmo. Ela descama. É muito semelhante, muito semelhante. legal. Só que o laser ele é um pouco mais profundo, né? Então você consegue ter formação de colágeno e uma melhora da sustentação do epitélio e da pele, de uma forma geral, da vulva. Então fica com um aspecto mais jovem. E o resultado, ele demora? É uma sessão? São várias sessões? Como funciona? É claro que a indicação da quantidade de sessões, ela é individualizada, mas em termos de protocolo, assim, o que a gente faz? A primeira sessão, reavalia em 30 dias, faz uma nova sessão em 30 dias e uma nova sessão em 60 dias. E aí, teoricamente, o efeito deve durar de 12 a 18 meses. E aí, talvez essa mulher precise repetir só depois de um ano e meio. Ai, vai estar sempre, ó, lisinha. Tá. Que demais. Eu acho legal, porque se a gente devolve a autoestima para a mulher, sim, às vezes ela já recauchutou o corpo todo. Tem muitas mulheres que fazem bariátrica, por exemplo, e perdem gordura lá embaixo também. E aí não tem jeito, como a pele da barriga fica aí mais faz flácida. a abdominoplastia, faz a mastopexia, muda tudo, só fica lá embaixo que fica esquisito. E ela se sente mal, tem vergonha de mostrar pro parceiro. E aí começa a ter bloqueios na relação sexual. Por que isso, né? Mas o que é mais fantástico é para lubrificação. Demais, né? E para auxiliar aí a mulherada que de repente entrou na menopausa, enfim. Ou, e para indicação, às vezes tem mulher que reclama depois dos partos, que sente alguma diferença. O rejuvenescimento, o laser também ajuda ou não? E mais, na cicatriz da cesárea? Pode usar laser na cicatriz da cesárea. Normalmente quem faz isso são os dermatologistas, né? Tá. Existem vários tratamentos para cicatriz de cesárea. Hoje a gente faz medicações, né? A gente chama drug delivery. Você leva a medicação lá para dentro da cicatriz para poder tratar de uma forma muito mais eficaz. Tá. Quando a gente fala em frouxidão vaginal, né? Quando a mulher se sente larga, quando existe até, às vezes faz barulho na hora da relação sexual,
aí o tratamento é um pouco diferente. O laser, ele pode sim estar indicado, ele tem benefícios, mas existem outras tecnologias, outras energias que podem ser utilizadas. O que a gente tem estudado bastante para frouxidão vaginal é o ultrassom microfocado. Então é uma cânula também, só que ao invés de disparar laser, ele faz umas ondas de ultrassom. Isso chega no feixe muscular e pode dar uma melhora, né, na musculatura vaginal, pode dar uma sensação de fechar um pouquinho mais a vagina. Não existem ainda muitos trabalhos na literatura que comprovam, tipo, que podem mostrar pra gente assim, o laser é melhor do que o ultrassom, que é melhor do que a radiofrequência, que também é uma alternativa para melhorar esses sintomas. Então a gente ainda está estudando isso. O que é mais estudado é o laser, mas essa nova tecnologia do ultrassom microfocado parece que vai ser maravilhosa. Ai, gente, mulherada merece, né? Tantas coisas que a gente já tem que se preocupar, aí eles têm que ir tirando um pouquinho da gente, né, e resolvendo. Amei. Obrigada, doutora Ana. Amei. E a gente está fazendo laser lá no consultório agora. Agora, deixa eu passar, então. Posso passar o Instagram do consultório? Pode. Ó, é o @Clínica Premium Life. Tudo junto vai aparecer. Aí, apareceu aqui para vocês. Tá bom? Ficou qualquer dúvida, manda um direct lá para as meninas que com certeza elas respondem para vocês. E não deixem, gente, sempre de procurar o seu médico, o seu ginecologista e de ir atrás. Se te incomoda, vai atrás, resolve. Tem tratamento, olha que legal, Lógico, não é? Lógico. Demais. Conte com a gente, tá bom? Amei, doutora. Obrigada. Beijo. Esperamos, doutor Murilo, em outubro você aqui pra gente fazer um especial bem bacana aí de prevenção, de cuidados ao câncer de mama, né? Tamo junto. Agora eu vou para um break muito rápido. Na volta, mais ABC das Mães pra vocês e não sai daí, tô te esperando. Voltamos com o ABC das Mães e agora um tema muito importante que merece a nossa atenção aqui especial, porque eu vou receber a Patrícia Buranello, que é psicóloga, e vai falar sobre depressão infantil, né? Eu acho que muita gente pensa, mas criança tem depressão? Você vai descobrir agora. Deixa eu dar boa noite para ela. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Agora, vamos começar aí com a minha primeira pergunta, né, doutora? E eu acho que a maioria das pessoas pensam, imaginam, poxa, acho que criança não tem depressão, mas criança tem depressão, não tem? Tem, infelizmente tem, né? E as pessoas não se dão conta disso, né? Porque a criança tem essa dificuldade de expressar com palavras o que sente, né? Então ela vai expressar através do comportamento e muitas vezes o adulto não percebe isso, né? E que dificulta o diagnóstico, né? Porque a criança não vai falar, olha, estou angustiado, estou sentindo isso, estou sentindo, sei lá, né? Estou triste. Então, é o comportamento. Geralmente vem no comportamento. Exatamente. E do consultório, como que você identifica, ou é muito particular de cada criança? Ou existe algum comportamento que os pais devam levantar o sinal de alerta ali, poxa, esse comportamento pode estar relacionado a isso? Ou é muito individual? Como funciona? Não, tem vários comportamentos, né, que dá para a gente observar na criança. Então, assim, a criança começa perda de apetite ou excesso de apetite, né? A criança, a questão do sono também, ou está dormindo demais ou está dormindo de menos. Então, assim, são várias questões que podem estar nos dois polos, tanto
mais ou Ou é em menos. excesso ou em falta as Exatamente. coisas mais rotineiras aí do dia a dia. Mas assim, uma das características que é muito comum é a irritabilidade, né? E que às vezes os pais não se dão conta, acham que ai, a criança está chata, Tá birrenta? está birrenta, né? Então acha que é tudo menos que pode ser um indício de uma depressão, né? Então assim, até a vitamina D, que hoje a gente é tão falho nisso, né? Também é uma das causas aí que a gente tem que investigar, né, para ver se isso também não está interferindo nessa questão da depressão. É, gente, porque a vitamina D rege todos os hormônios Exatamente. do nosso corpo, então é super importante, tem que estar sempre atento. Agora, a depressão infantil, né, ela é diferente do adulto, então, porque o adulto ele vai ficar triste, melancólico geralmente, e a criança é mais irritada. É essa a principal diferença? Não necessariamente. A criança também tem essa tristeza. Então, assim, se está acontecendo alguma coisa, está percebendo que aquilo não passa, né? Que aquilo tá, aquela tristeza, aquela mudança de comportamento, já passou uma semana, já passou duas, né? Terceira semana e a criança continua com essa mudança de comportamento, começou a ter notas baixas na escola, né? O professor também é uma boa medida para a gente nesse sentido, porque o professor também convive bastante tempo e vai perceber o comportamento daquela criança diferente, né? Então, assim, começou a perceber que esses sintomas não estão passando, né? Aí tem que acender a luzinha vermelha e tem que procurar ajuda profissional, né? Geralmente um pediatra, um médico, muitas vezes que é onde a gente realmente vai primeiro, e ele vai poder diagnosticar o que está acontecendo, né? E aí também a questão de um psicólogo, né? Para entrar com a medicação já seria um terceiro passo, que aí a criança já... É complicado, né? Essa questão de um uso medicamentoso, então o ideal seria o processo de psicoterapia e depois avaliar se há necessidade ou não desse processo de entrar com medicamento. Exatamente. Agora, eu queria que você contasse, não sei se você... já vivenciou, qual a idade mais que você já soube ou que você mesma atendeu de criança com depressão, que chegou ao consultório ou que algum colega tenha relatado? Olha, já tive casos, né, meu e de colegas de criança a partir de 4 aninhos já apresentarem aí sintomas depressivos. No caso, era porque tinha perdido uma pessoa muito querida, né? Então, era um luto. assim, era um luto, mas que não passou. Né? Então, assim, foi se esticando essa tristeza do luto, virando uma depressão, né? Então, assim, para a gente ver que com 4 anos já tem. O que, na realidade, o índice maior hoje acaba sendo na adolescência, né? Então, porque aí também tem todas as questões de mudanças, né? Toda a questão hormonal, então os adolescentes sofrem mais hoje com essa questão da depressão. Né? E tem também os componentes genéticos, então uma série de coisas que pode estar trazendo isso. Não, e a gente tem que ficar de olho, né, gente? Eu acho que não por querer, né? Eu acho que às vezes as pessoas não procuram ajuda no tempo certo por achar que vai passar, que tá tudo bem, ou que às vezes no começo é uma manha, depois meio que se acostuma com aquele comportamento e aí termina não buscando ajuda. Mas a depressão existe tanto para adulto quanto para criança, adolescente, pode pegar qualquer um a qualquer momento da vida. Exatamente. Né? Idoso, jovem, e tem que dar atenção. E o primeiro passo, então, quando você se sente triste, ou adulto ou criança, é procurar a ajuda da terapia psicológica, né? Isso, né? Então vai em busca de ajuda, né? Pode ser de um psicólogo ou do médico, que o médico também vai saber orientar. Eu não sei se eu procuro médico ou psicólogo. Mas vai em algum lugar, o importante é isso. Eu falo, ao menor sinal, procure ajuda, né? Não vai deixar isso se estender cada vez mais, né? Porque senão vai se tornar... A maioria dos casos depressivos do adulto começaram na infância, né? Então você pode investigar que alguma coisa teve ali, né? Então, por quê? E passou desapercebido. Foi, né? E aí vai se tornando uma depressão mais enraizada, cada vez mais difícil de tratar, né? Então, percebeu que tem alguma coisa, tem que procurar ajuda mesmo, né? Hoje em dia é tão fácil, né? A gente tem tanta facilidade de encontrar um profissional da área, né? Através de internet, de uma série de questões aí, então procura ajuda, né? Procura saber, vá procurar informações e vai tratar dessa criança o quanto antes, porque senão o quadro se agrava, né? E aí foi o que você começou dizendo no começo do programa, né? A questão do Setembro Amarelo, né? Fala depressão, porque geralmente para a pessoa chegar a um suicídio... É um quadro depressivo. É um quadro depressivo. Lá em cima. Né? Porque a gente fala, a depressão não acontece só em setembro, mas que bom que existe aí um momento para lembrar, né? Exatamente. Para virar as atenções todas para isso, né? E às vezes não é frescura, né? Não. É doença. Exatamente.
né? E às vezes a gente acha que a criança não pensa em suicídio, a criança pensa também. É, né? Né? A gente acha que nada é com criança. Agora, Patrícia, eu queria que você... É tão difícil para nós pais, né, aceitarmos o fato de que o nosso filho está triste, porque todos nós, eu acredito que 99% dos pais e mães fazem tudo para ver o seu filho feliz, né? E aceitar que a criança está triste ou está passando por algum problema não deve ser fácil. Como que você acha que a gente pode, em casa, que diálogo que você acha que a gente pode ter com os nossos filhos? Porque às vezes a criança, num momento de birro, num momento de nervoso, pode até falar, tô triste, tô angustiado, ou mudar. Como que eu posso me aprofundar nisso para que essa criança cada vez mais esteja próxima a mim, né? Se abra com a mãe, com o pai, com o tio, com quem tiver mais afinidade ali. Como que a gente pode abrir esses caminhos? Porque às vezes eu acho que eles ficam com medo. Sim. Eu era uma criança que tinha medo de abrir muitas coisas, né? Como que a gente pode... né, encurtar e deixar esse trâmite mais fácil para os nossos filhos? Fortalecer os vínculos afetivos sempre é importante, né? Então isso começa realmente desde a concepção ali, né? Então assim, a gente tem que mostrar para a criança que ela não pode ter medo de nos contar as coisas. E como você mostra isso? Através do amor, do carinho, né? De não criticar, obrigar sempre que a criança faça alguma coisa, vamos dizer assim, errada, que está fora do que seria ali no momento ideal, né, o comportamento ideal, porque a criança não tem que ser ideal o tempo todo, né? Hoje nós procuramos ter filhos ideais, filhos perfeitos, né? E não são. Então, assim, essa aproximação, esse carinho... De acolhimento, né, eu acho, Patrícia. Precisa acontecer, né? Para a criança se sentir acolhida. Então, eu posso confiar no meu pai, eu posso confiar na minha mãe, que eu vou dizer e eles vão me acolher e não vão brigar comigo o tempo todo, né? Então, criar essa questão do medo dos pais é muito triste, porque aí cresce, vai crescendo mesmo e vai se afastando e não vai contando, né? E é o que é pior, porque ela vai precisar desabafar com alguém. Quem é esse alguém? A gente não sabe quem vai procurar depois, né? Sim. Então, eu falo, se a família não acolhe, o mundo acolhe. Então, a gente precisa ver onde a gente quer que nosso filho seja acolhido. E é diálogo, né, Patrícia? Não sei se você vê muito no consultório. Eu acho que WhatsApp, internet, joguinhos, tá cada vez mais difícil o diálogo dentro da família, dentro de casa. Porque cada um tá no seu celular, no seu tablet. Eu acho que o diálogo, né, a gente tem que tentar trazer isso, por mais fácil que seja ficar ali no WhatsApp, às vezes a gente nem vê a hora passar, né? Vai indo e nem percebe. O diálogo acho que é tão importante, né, para a criança. Muito, né? E não está tendo, né? Por conta disso mesmo, né? A tecnologia tem afastado muitas pessoas, né? Eu falo, aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com esse excesso de tecnologia, né? Como eu disse, né? Com todos os excessos. Né? Qualquer excesso. Porque as crianças também estão, elas são bombardeadas de informação o tempo todo, né? O que também não é bacana. Né? Eu falo assim, elas estão adultecendo muito rápido e aí estão tendo doenças de adulto também, vamos dizer assim. Exato. Né? Não, e é tanta informação, gente, às vezes você vê no YouTube, faz muito sucesso aqueles vídeos de abrindo brinquedo, e na vida real não é assim. Ninguém tem um monte de brinquedo para abrir todos os dias. Exatamente. Né? E isso pode causar uma confusão ali. E aí, nesses casos, o que você acha, Patrícia? Porque eu acho que isso pode desencadear várias outras coisas, né? Pode assistir com supervisão do pai. Eu, às vezes, deixo assistir, vou falar por mim, qualquer coisa já me dá uma bronca aqui. Mas eu tô do lado falando, olha, isso foi só pro vídeo, com certeza esses brinquedos vão voltar pra loja. Não é assim, ninguém tem um monte de brinquedo pra abrir, só se ele for o dono da loja. E nem né? o dono, Nem o dono vai abrir, porque depois ele vai ter que pagar. Exatamente. Né? E você acha que com supervisão, ok? Ou você acha que os pais devem segurar e não deixar mesmo ter acesso a esse tipo de conteúdo? Eu acho que assim, não dá para não ter acesso. Hoje em dia, tá aí. Se a gente não deixar em casa, às vezes vê no celular do amiguinho, em algum lugar, né? Vai ver, porque o que é proibido de alguma maneira vai aguçar mais ainda a curiosidade. Ainda mais na infância e na adolescência, né? Exatamente. Eu lembro. Então, assim, supervisiona, né? Tudo tem que estar ali olhando, tem que, né, ter senha, né? Não tem essa, mas é privacidade. Opa, pera lá.
Né? Então, Privacidade depois dos 30. Isso. Né? Por enquanto a gente dá uma olhada. Exatamente. Então, assim, tem que supervisionar. Né? Porque então... eu andei lendo esses dias e dizem, né, que os casos de depressão aumentaram aí com as tecnologias, Sim, sim. na verdade, com o mundo moderno, né? A ansiedade e a depressão aumentaram muito por conta dessa tecnologia de hoje, imediatista, e de você ver tudo muito perfeito, Instagram, aquela coisa toda. Sim. Tem que ficar de olho, tem que ficar em cima e falar todos os dias na cabeça. E o real é aqui. Né, o que você vê ali pelo outro lado, exatamente, como você vai saber, né? E ficar de olho, né, Patrícia? Tem que ficar de olho, não pode deixar também à vontade. E assim, o principal que a Patrícia falou aqui é procurar resolver ainda na infância, porque algo mal curado ali na infância, na fase adulta, o buraco pode ser bem maior, Com né, certeza, Patrícia? Tem que com procurar certeza. ajuda. Sim, os primeiros anos, né, de qualquer indivíduo são fundamentais, né? Então precisa ficar de olho ali. Perfeito. Então, gente, olha, como a Paty falou, fiquem de olho. Mudou de comportamento, muito para mais ou muito para menos, já tem que ligar o sinal de alerta, né? Com certeza. Acende ali a luzinha e vai procurar ajuda. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, adorei eu. os esclarecimentos aqui. Eu acho que é de suma importância aí para nós pais, porque a saúde mental caminha junto com a física. Então, a gente tem que ficar de olho sempre. Obrigada mais uma vez, viu? Eu, tá bom? Pela oportunidade. Agora, meninas, nós vamos para o intervalo rápido e na volta muito mais conteúdo para vocês. Já volto. Voltamos e cadê as mamães de adolescentes aqui agora, ó, sentem em frente à TV. E se não for adolescente, se ainda for criança, fica também, porque vai chegar lá, viu? E passa assim, ó. Nós vamos falar agora com o psicólogo Emerson Viana sobre como auxiliar aí os nossos filhos, os nossos queridos na escolha da profissão. Tão difícil essa fase, gente, eu lembro a mim até hoje. Então, deixa eu dar boa noite aqui para o meu convidado, bem-vindo. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada, viu, por ter vindo. Agora, eu acho que a pergunta que nós pais temos mais dificuldade, assim, como eu vou ajudar o meu filho a escolher a sua profissão sem interferir? Porque às vezes a gente tem medo de dar a dica e falar, será que eu vou, né, forçar alguma coisa ou induzir a algo que ele não queira? Porque eles são tão jovens, né, na escolha da profissão. Às vezes tem criança que com 16, 17 anos já está fazendo vestibular. Aí, como a gente pode auxiliar nessa fase sem interferir no que o coração, né, no que ele deseja? Então, Cláudia, até os anos 70, eu já tinha especificado a profissão do filho, né? Ele ia seguir o que o pai trazia como profissão. Sim. A partir dos anos 80, o jovem passou a ter essa difícil incumbência de ter que escolher a profissão. E é a primeira escolha da vida do adolescente. Né? A primeira escolha, assim, e é tão séria, porque séria, é meio que para a vida, né? Isso, que ele vai escolher, que é um ingresso na faculdade. E você sabia que 50% mais ou menos dos alunos que começam o primeiro ano na faculdade, eles não chegam até o final do primeiro ano e desistem, eles param? Ou se eu sabia, eu fiz isso. Comecei fazendo medicina veterinária, gente, acredita? Fez um ano e parou. Fiz um ano e parei. Eram tantas dúvidas, e eu sempre fui muito
comunicação, das artes, mas meu pai queria que eu fosse doutora. Falei, então você é doutora de bichinhos, né? Aquela coisa fofa e não sei o quê. Sim. Só que, e eu sempre gostei de animais, eu sempre apoiei muito a causa animal, mas é muito diferente. Sim. Você ser um médico veterinário e gostar de animais, né? São duas coisas completamente distintas. E eu passei por isso, muito real o que você falou. E uma das coisas muito importantes que os pais deveriam de colocar para os filhos, mais ou menos assim quando eles chegam aos 12, 13 anos, é começar a dar incumbências para os filhos para que eles resolvam situações, resolvam problemas, que eles tomem decisões. Né? O adolescente ele fica muito sossegado sem aquela condição de tomar decisões. Então, um bom conselho que os pais poderiam fazer, né, para que o filho ingressasse já numa profissão, quando chegasse aos 18, 19 anos, ingressasse na faculdade, que vai gerar a profissão futura para ele, é que ele tivesse essa incumbência já, os pais dando assim alguns casos para serem resolvidos. Né? E porque geralmente a gente nunca dá algo para eles resolverem, né? Sim. Com 12, 13 anos. Sempre os pais resolvem antes, né? Sim. Muito, muito bem colocado, isso então, é verdade. o idoso, né, que passa por esse processo, que geralmente quando a pessoa fica idosa, eles vão tirando as incumbências do idoso, sem perceber que com isso eles estão levando a pessoa a um estado de depressão, de tristeza, e o adolescente que fica muito sossegado, até os 15, 16, 17 anos, e quando chega assim, de repente, Não o pai vai dá aquela incumbência. Olha, agora escolhe o curso que você vai... Do nada, né? Que vai reger sua vida, é sua profissão. É muito difícil, né? Escolhe o curso que você vai ingressar e o adolescente tem que ingressar naquele curso sem saber o que vai estar pela frente, o que ele vai passar. Então, esse seria o meu primeiro conselho. O segundo conselho seria que ele estudasse, entrasse na internet, fosse até uma faculdade, para que ele soubesse o que vai ter, qual é a matéria daquele curso. Né? Por exemplo, muitas pessoas se surpreendem na psicologia, porque elas vão fazer psicologia falando assim, poxa, eu quero fugir da matemática, eu quero fugir da biologia, e aí você vai ter todas essas matérias na psicologia. Então, algumas pessoas se frustram... Pegar a grade curricular ali, né? Isso, pegar a grade curricular e saber o que cada curso oferece, né? Para que ele venha ingressar numa coisa que ele sabe quais são as matérias que ele vai ter, o que ele se adapta, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Para que ele faça um curso que ele se sinta bem, sinta prazer e não venha desistir, porque nós estamos falando só de uma decisão do adolescente, é uma decisão onerosa para os pais, né? Pagar uma faculdade, chegar a pagar um ano de faculdade para o filho, e depois o filho desiste, chega, e às vezes começa a causar traumas também nos adolescentes, porque eles ficam às vezes com vergonha de falar para o pai que não é aquilo que eles querem para eles, que não está curtindo. Deve ter adolescente que até se forma, né, em algo que depois não vai levar para frente. Quantas pessoas depois não exercem a profissão que eu conheço várias que não exerceram a faculdade que cursaram. Sim. Muita gente, né? Isso é uma imposição, muitas vezes causada pelos pais. O pai chega, o filho já sabe a dificuldade que é para o pai pagar a faculdade, o pai paga aquela faculdade com muita dificuldade, e aí chega ali na hora da exercer a profissão, ele não é aquilo que ele quer para ele. Aí ou ele vai trabalhar em outra função, ou ele vai fazer um novo curso daqui a alguns anos, né, e vai estar perdido nessa situação. Exatamente. Agora, na outra vertente aqui, o que nós pais não devemos fazer na hora de auxiliar a escolha dos nossos filhos? Você falou que a gente deve ajudar eles a verem a grade curricular do curso escolhido, né? Deixar com que eles comecem a tomar decisão aos seus 12, 13 anos de algumas coisas. Agora, o que a gente não pode fazer? Não pode fazer nunca obrigar o filho a escolher o curso que o pai quer. Hoje, por incrível que pareça, ainda muitos pais, foi até pesquisa que eu já fiz sobre isso, muitos pais ainda têm aquele tabu de querer que o filho seja médico, que o filho seja um advogado, que o filho curse direito, que o filho exerça uma veterinária, um curso que vai deixar o pai orgulhoso. Então, eram aquelas profissões antigas, né? Isso. De médico, engenheiro, advogado. Sim. Principalmente os pais mais velhos, né? Eles ainda trazem esse tabu de querer se orgulhar do filho. Então, eu orgulho do meu filho, eu vou me orgulhar do meu filho se ele for um médico, eu vou me orgulhar do meu filho se ele cursar tal. E aí o filho, para agradar o pai, muitas vezes vai, abraça aquilo e fica depois
passando aí muita dificuldade por vergonha de chegar para o pai e falar, pai, não é isso que eu quero, não é isso que me satisfaz, eu não estou satisfeito nisso que eu procurei. Então, nunca coloque para os seus filhos essa obrigatoriedade de cursar. Tem que ser uma escolha dele. É uma escolha dele. E ainda que ele demore alguns meses para pensar nisso, porque é muito comum também o pai querer que o filho terminou os estudos, comece na sequência a faculdade. E alguns precisam de um tempo para pensar. De repente, esse 1 ano aí, faz algum curso, alguma outra coisa, enquanto pensa, né? Sim, e outra coisa também é o estudo da psicologia muito profundo sobre o degrau que existe entre os ensinos, né, as escolas e o ingresso na faculdade. O ingresso na faculdade, o ensino na faculdade é muito mais profundo. E às vezes alguns não se adaptam a essa questão de deixar a escola e já ingressar numa universidade. A rotina muda. A rotina muda. Completo, né? O estudo muda. Muitas vezes é quando o adolescente vai encontrar seu primeiro emprego, né? Começa a trabalhar. Trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. E alguns também não se adaptam a essa questão. E aí fica muito complicado para eles. Olha, e assim, seguindo todas essas dicas, né, indo com calma, deixando com que... e auxiliando, eu vendo aqui o Emerson falar, eu lembro, meu pai é mais velho, então ele queria que eu fosse médica, advogada, minha irmã é advogada, orgulho dele, né? E não era a minha cara, gente, não teve jeito. Mas sorte que eu tinha minha irmã, né, que ela já era 17, 16 anos mais velha do que eu, então ela falava muito para mim. Eu falava, mas eu quero fazer uma profissão, eu quero ter dinheiro, eu não quero, né? E eu sempre quis fazer jornalismo. Só que o pessoal falava aí, ó, cuidado, que vai que depois, né? E ela falava sempre para mim, ela falava, não importa qualquer profissão que você queira ser, professora, qualquer uma, você tem que gostar, porque aí você vai ter sucesso. Sim. Se você gosta do que você faz, eu costumo falar, as pessoas falam, Cláudia, você trabalha tanto. Realmente, eu acho que eu trabalho umas 18 horas por dia, mas eu não sinto. Porque é o meu prazer, é a minha diversão, né, o meu trabalho. Então, eu posso trabalhar 18 horas por dia, que para mim é como se eu não... Claro que eu fico cansada, estressada, não sei o quê, mas não é aquela coisa... Sim. Cansativa, aquele peso. Para mim é maravilhoso, eu adoro. Quando eu fico de férias, eu não desligo, continuo sempre. Então adoro causam estresse, mas não chega a angústia. Exato, né? não, eu acordo feliz todos os dias. Quando você trabalha numa coisa que você não gosta, que não é a sua área, quando você estuda uma coisa que você não gosta, é uma angústia, né? Isso causa muito mal-estar. E é um dos principais assuntos que leva as pessoas a procurar terapia, né? Por causa dessa frustração. Causa uma frustração. Fica angustiado ali. Agora, para a gente finalizar aqui, Emerson, a partir de qual idade a gente deve começar a tocar nesse assunto da escolha da profissão com os nossos filhos, começar a direcionar alguma coisa? É claro que a gente pergunta já quando tem 4 aninhos, o que você quer ser quando crescer? Né? Isso aí não, gente, isso aí é só brincadeira. Agora, quando a gente pode começar a, de certa forma, orientar, falar, opa, presta atenção nisso, enfim, como que... Em que idade, mais ou menos? A partir dos 12, 13 anos já pode começar a colocar essas responsabilidades para os filhos, né? Para eles tomarem decisões, começarem a pensar tomadas já de no decisões, assunto. Escolhas, né? Deixa o filho escolher um filme que quer assistir, um passeio, né? E depois mostrar para o filho, olha, as consequências dessa escolha, o que trouxe de bom, o que não trouxe de bom. Legal. Entendeu? Então, chegar para o filho de 12 anos, ó, filho, nós vamos viajar, ao final do ano escolhe o lugar. Olha que responsável. Ou seja, ele já começa a ter a responsabilidade das escolhas. E aí, quando ele chegar para escolher o curso dele, ele já vai estar mais firme ali, já mais seguro, né? Já vai estar mais preparado para essa escolha. Agora sim, prometo que é para encerrar. Lembrei de uma coisa aqui, teste vocacional. Você acha interessante fazer? Nós, da psicologia, nós oferecemos orientação vocacional. Tá. É uma terapia diferenciada, não é aquela terapia que a pessoa começa e não tem fim, não. Ela tem um prazo de 8 a 12 sessões, Tá. que durariam de 2 a 3 meses, Tá. e onde vai ser passado vários testes e a pessoa vai sair lá com uma ideia bem fixa do que ela vai ingressar. Que legal, né? Orientação vocacional, quase todo psicólogo ele trabalha com orientação vocacional e é muito importante para o adolescente. Ainda mais nessa fase, né? Na adolescência já é tudo tão difícil, já é tanta coisa, tanta mudança, e essa escolha nada como um profissional para te ajudar aí, te orientar, entrar no rumo ali certo. E né? vale o investimento, Cláudia, porque às vezes o pai vai gastar muito mais Com um ano perdendo de um curso ano ali que de não vai usar. curso,
de inscrição na faculdade, de pagar 1 ano de faculdade, do que fazer uma orientação vocacional que vai durar 3 meses e o filho vai sair com uma boa gama assim, de ideias para ele tomar a decisão certa e não se frustrar. Olha, bem verdade isso. Adorei, viu, gente? Eu vou passar aqui o Instagram do Emerson, se ficou qualquer dúvida, enfim, pode mandar um direct lá, tenho certeza que eles respondem, né? É o Clínica Viva Psicologia. Isso. Tudo junto. Tudo junto. Ai, ótimo, adorei. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Que a gente possa conseguir ajudar aí alguns adolescentes que estão nessa fase de decisão aí difícil, mas ó, no final vai dar certo. Façam o que amam, vocês vão sentir ali, não é verdade? Sim. Obrigada mais uma vez, você. viu, Emerson? Agora nós vamos para mais um intervalo rápido e na volta mais ABC das Mães para vocês. Ó, gravidinhas, vamos aprender a montar enxoval. Já volto. Voltamos com o ABC das Mães e agora nós vamos falar sobre seus enxovais. Conta um pouquinho, Delícia. Boa noite. Prazer, Bem-vinda, viu? Tudo bom? Tudo Agora jóia? me conta, qual que é o propósito da empresa, como funciona, me conta tudo. Então, contar um pouquinho da história da Algodute, que eu acho bacana. A Algodute nasceu como assim, não diria finalização jamais, mas como a extensão do meu trabalho de arquiteta, de interiores. E eu comecei, um dos primeiros trabalhos foi realmente o tricô para casa. Tricô para as camas de casal, de solteiro.
aonde eu podia explorar a parte da geometria, a parte dos desenhos, ou seja, realmente a arquitetura fazendo parte daquele contexto do meu sonho como profissional. Aí começou a nascer um pouquinho do bebê. E aí eu fiz a primeira manta de bebê, que foi assim algo muito bacana para mim, e é onde eu percebi que o universo bebê era fantástico e me traria muito prazer mesmo. Depois deste primeiro produto, as coisas foram fluindo e agora o dia a dia da Algodute está muito gostoso, porque eu lido diretamente com as mães, eu lido com os anseios, com o sonho de ser mãe, que isso é fantástico. Eu já tenho 3 e realmente a gente sonha muito, a gente se diverte muito, Sim. né? E agora, então, a linha da Algodute, ela é bastante ampla no sentido de texturas, eu gosto de explorar as texturas, os desenhos, então, algo que comova. Eu quero levar para cada mãe e para cada criança que usar um pouquinho do meu coração. Sabe? O toque, a maciez, o cheirinho e algumas coisas importantes para o dia a dia da criança. Então, mais do que a gente ensinar as mães, quais enxovais você deve investir, é mais a decoração e o toque e o cuidado com essas crianças, né? Exatamente. Eu acho que a quantidade ou aquela listinha básica que a gente precisa às vezes observar, mas cada mãe e cada criança tem o seu próprio, a sua própria condição de bem-estar em casa. Então, às vezes, o que é ideal para uma mãe não é ideal para outra e nem para a própria criança. Às vezes, a criança é muito calorenta, então a mãe investe muito em grandes enxovais pesados e etc. E a criança não usa nunca aquilo. Então, eu acho que a mãe tem que saber dosar, tem que sentir passo a passo, conforme a criança vai crescendo e amadurecendo, o dia a dia dela com o filho, porque é um amadurecimento a partir do momento que o bebê nasce, né? Sim. Então a gente vai sentindo o que é melhor para ele. Agora, Regina, o que você acha que é o principal que uma mãe deve pensar na hora de, você como arquiteta, urbanista, né, a gente já pensa logo em decoração. Para a decoração do quarto de quem a gente mais ama, né, do nosso filho tão esperado. O que você acha que a coisa principal que nós mães devemos levar em consideração, então? Tá. Eu acho o seguinte, quando a gente vai montar um espaço, quando a gente vai montar o quarto, que é tão aguardado, tão sonhado, nunca investir em peças muito chamativas, detalhes exageradamente coloridos, o investimento em peças muito grandes ou muito rebuscadas acaba criando uma atmosfera pesada. Até falo isso por questões realmente de harmonização de energia. Então, eu como arquiteta e como mãe, eu daria o seguinte conselho: investir em peças básicas, cores mais suaves, acessórios legais, coloridos, bichinhos, personagens, é muito mais bacana um ou outro, sempre, né? Mas pensar com bastante cautela e pincelar. Fazer pinceladas, deixar pinceladas, principalmente com iluminação indireta, nada muito de muito apelo visual, que eu acho que isso o bebê também não se sente à vontade com isso. Agora, o que você acha que vale a pena nós investirmos, então? Você já deu algumas ideias. E o que você fala, poxa, eu vejo tanta gente usando isso, mas não vale a pena o investimento. Fica difícil, mas vamos lá, vamos pensar. Acredito assim, no sentido das peças para o enxoval. Eu acho que se a gente pensar em alguns lençóis de textura para lá de macia, textura gostosa, suave, algumas mantas e diversas texturas, exatamente pelo que eu lhe falei, porque a gente não sabe ainda como que o bebê vai se acostumar com tudo aquilo. Às vezes ele é alérgico a algum determinado tecido, mesmo que os tecidos sejam antialérgicos, às vezes a gente pode perceber que a criança desenvolve uma alergia por um determinado tecido. Então, mantas de diversas texturas, eu digo, o tricô, uma felpa, um plush. A naninha eu acho fundamental hoje em dia que a mãe observe isso. A gente tem falado muito com alguns pediatras. Essa é uma preocupação grande da Algodute também. Então, os pediatras, nutricionistas, a gente tem sempre psicólogos, a gente tem sempre batido um papo com eles para até
ter essas informações para a criação dos produtos. E a naninha, hoje a gente já sabe que se a mãe mantiver, antes até do nenê nascer, ficar um pouquinho com ela, deixar o cheirinho da mãe no próprio objeto, que é um objeto transicional, a criança se sente mais segura. Desde o primeiro momento que ela está aqui, do outro lado. Vai estar lá o cheirinho da mãe. Exatamente. Né? Então, olha, continuo com ela. Ela não me abandonou, ela está aqui. Então, isso é muito importante. Então, acho que uma naninha bacana é muito importante. A gente tem percebido também que as crianças, antigamente eles falavam, isso, meus filhos, a minha caçula tem 19 anos, e eles falavam que as cólicas, o ritmo de cólicas era maior a partir do 2º mês, etc. Eu tenho acompanhado algumas mamães e elas já relatam 10 cólicas dias. até saídas da maternidade. Sim. Então, produtos mais do que naturais, são muito interessantes. Então, a gente desenvolveu essa bolsinha. Essa bolsinha é uma bolsinha de camomila, erva doce e erva cidreira, que é aquecida ao micro-ondas durante 30 a 40 segundos. A mamãe deixa bem gostosinho acima da roupinha do bebê e ela vai trazer o quê? Vai aliviar os gases, as tensões e até o medo do bebê, porque o cheirinho também é gostoso. A criança sente medo quando sente dor. A gente não sabe exatamente, Ali mas já calma já também, calma, né? Exatamente. Olha que então, gostoso. Isso é bastante interessante. Eu acho que são coisas que a gente não deve deixar para depois. Isso seria algo muito bacana para a gente também já ter na mala da maternidade. E olha a dica aqui importante, né? Pegar a naninha, a fraldinha, o cheirinho que seu filho vai ter e Exatamente. deixar já coladinho com você. Isso. Para assim, quando você for deixar no carrinho, dormindo, já deixar esse cheirinho ao lado. Né? Exatamente, não é que a mãe vai abandonar por Não. muito tempo, mesmo porque as mamadas são de hora em hora, 2 em 2 horas. Sim. Mas ali, do ladinho dele, falar, mamãe continua aqui. Que é aquele momento que a mãe precisa, né? Tomar banho e fazer suas atividades, às vezes, durante o dia, né? Sim. E às vezes se afastar um pouquinho dele, isso é bacana. Ai, gente, Isso é muito bacana. gostoso. Eu vou passar aqui, olha. Eu falei seu nome certo no começo do programa? Falou. Regina Villanueva. Villanueva, Ó, eu isso falei aí, certinho. isso aí, Obrigada, viu, Regina? O site, eu vou passar aqui para vocês poderem ter acesso aqui a né, todos os produtos da Regina. É o algodute.com.br. Vai aparecer aqui para vocês, ó, apareceu. Isso. Com 2 Cs. E lá vocês vão ter todo o apoio e vão ter peças aqui, gente. Olha isso. Olha a riqueza desse detalhe. Eu falar rapidinho, esse é um produto para as mamães, é um produto novíssimo, para as mamães que querem já levar para a maternidade o lençolzinho do bebê. Muito legal. Como o bebê fica no quarto com a mãe, já ter o lençolzinho dele, Que é o dele. piquititico. É o lençolzinho do ninho do bebê na maternidade. Ai, que fofo, lindo. Legal. Amei, Obrigada. viu? Obrigada, Regina, Eu que por ter agradeço vindo a ao programa. oportunidade. Vamos Foi um terminar grande aqui prazer. comigo. Então, o Isso programa, aí, ó, vamos lá. gente, gostaram do nosso conteúdo? Se gostou, compartilha aí para chegar ao maior número de pessoas. Agradecer a audiência aí. de vocês. Obrigada. E dizer, na próxima semana estamos de volta com mais Se Deus ABC das quiser. Mães. Vamos lá. Beijo, fica com Deus. Beijo.